Estamos aqui em companhia da escritora e repórter esportiva, que é uma coisa raríssima, vocês vão de convir, mulheres que gostam de futebol, ainda é um número bastante reduzido, mas ela é tão simpática que ela se faz passar. Então, eu queria apresentar para vocês a Suleima Sena e o livro que ela escreveu, Futebol para Mulheres. Desmaiem, porque ninguém escreve isso, mas ela teve coragem. E eu queria que você falasse alguma coisa do seu livro e da sua vida. Então, para começar a falar do livro, tenho que contar um pouquinho da minha história. É isso mesmo. Eu sou de Salvador, né? Nasci em Salvador, estou há 3 anos morando em São Paulo. E foi lá que eu comecei minha carreira de jornalista esportiva. E as pessoas me perguntam assim, Suleima, mas tanta editoria no jornalismo, por que logo esporte, futebol? Porque eu gosto do futebol, o futebol faz parte da minha vida, desde a minha infância, que eu acompanho partidas de futebol, que eu leio sobre futebol. Então eu sou apaixonada pelo jornalismo esportivo literário. E eu tenho muitas referências de autores nesse segmento, que é o Nelson Rodrigues, o próprio Armando Nogueira, que hoje é uma referência maior para todos nós, e na atualidade o Rui Castro, que escreveu o livro do Garrincha, contando a história da vida do Garrincha. E assim, para quem gosta de futebol, para quem é apaixonado por futebol, assim, é uma leitura... Fica alucinado, né, quando vê esse livro. É uma leitura, assim, maravilhosa, super agradável. E eu resolvi, assim, tive essa ousadia de escrever um livro também. Mas fez bem. Até porque, Mônica, eu resolvi escrever esse livro não só para as pessoas que gostam de futebol, mas também para aquelas que não gostam, mas gostam de uma boa leitura, que querem aprender também algo, conhecer um pouquinho da história. Então, assim, o que eu posso falar de Trivela e Sem Firulas, que é um manual do futebol, da história do futebol, e principalmente o que eu pretendo no livro é resgatar a história do futebol brasileiro, porque infelizmente está um pouquinho perdida. É isso que eu ia dizer. A história do futebol português ele é praticamente desaparecida depois de um certo tempo. Depois daquela geração de 70, exatamente, acabou, né? Acabou hoje, a gente não vê mais nada, depois veio o Senna e depois nada, né? Tem o Rubinho. O que a gente fala assim em relação a esse assunto, que eu comparo até no livro, eu falo, tem uma crônica que eu escrevo, que é o tempo das paixões. E aí eu deixo bem claro isso, que o tempo das paixões se transformou no tempo dos cifrões. Então hoje, jogador de futebol, até no próprio automobilismo também, hoje o que se visa é o patrocínio, é a visibilidade em TV, não é aquela coisa romântica do esporte em si, e que o futebol é um dos poucos esportes que proporciona isso. Primeiro que é um esporte totalmente democrático, todo mundo tem acesso, de qualquer classe social inclusive, e é o único esporte capaz de mudar assim, a história de um país, paralisar um país. Você vê que na Copa do Mundo para. Imagine aqui 2014 na Copa do Brasil, que não vai acontecer com esse país. Então, o futebol ele tem esse poder. Então, quem gosta de futebol é apaixonado. E quem não gosta, começa a entender através desse livro. Se envolve. Mesmo que não goste de futebol, quem é que em Copa do Mundo não vai pra frente da televisão torcer pelo Brasil, não recebe os amigos. Todo mundo, né? Todo mundo acaba se envolvendo, porque é um esporte que hoje está enraizado na nossa cultura, não tem como. Não tem como tirar. Então, foi por isso que eu resolvi escrever o livro, porque assim, tem mulheres que eu acredito assim que não necessariamente não gostem, mas às vezes não conhecem as regras, não conhecem um pouquinho da história, não sabe assim, mais ou menos a importância que foi, por exemplo, a seleção de 70, como você falou, que marcou assim uma era que hoje... Aquilo foi uma era fantástica. Uma era fantástica para a cultura brasileira, para a própria política. O futebol... O Médici ficou famoso por causa da política. Pois é, e foi lá que começou. E os presidentes hoje tudo se conscientizaram em relação a isso. O Lula estava com o coração batendo, né? Quase infartou.
Pois é, então assim, eu não vivi, né, mas eu nasci um ano na Copa do Mundo também. Eu nasci em 82, foi a Copa da Espanha. Eu acho que ali já estava prevendo já. Já estava meio encaminhado. Nasci tudo bem. Infelizmente o Brasil não ganhou aquela Copa de 82, mas assim, foi para as pessoas que acompanharam, foi uma das melhores seleções que já tivemos em campo, em relação a jogo bonito. Então eu tive o privilégio de nascer em um ano de Copa do Mundo. E hoje... E você tem a chance, inclusive, de depois, agora, nessas Copas de 2014, 2014, 2000 e sei lá quantos, que vai ter outra, participar. Sem dúvida, esse é meu sonho. Esse é meu objetivo, Mônica. Aliás, esse foi um dos motivos. Não. Eu imaginei que fosse, porque o objetivo de quem escreve nunca é para si próprio, né? Não, com certeza. Você sempre escreve com a visão de que a outra pessoa vai entender, vai tentar te explicar, vai divulgar aquilo que você escreveu, vai mudar o pensamento, né? É verdade. Isso é uma coisa bem clara no jornalismo literário esportivo, que eu, por exemplo, a gente está falando de décadas que eu ainda não estava nascida, 70 ou 58, que o Brasil ganhou a primeira Copa, mas como é que eu conheço, como é que eu sou apaixonada por uma época que eu não vivi? Livros. Foram os livros que me conduziram a esse momento histórico na nossa... E tem que continuar tendo, porque senão vai embora. Exatamente. Como foi embora uma época. Exatamente. Então, o meu objetivo é exatamente ir por esse lado, resgatar um pouquinho da história, dos mitos, das nossas lendas futebolísticas. Então, quem gosta de futebol quer saber também um pouquinho a origem do esporte, como foi que nasceu essa paixão, aqueles jogadores que conquistou grandes copas, que trouxe alegria para uma nação. É verdade. Então, é verdade. Inclusive para gente que não sabia o que era, né? É verdade. Interessante, estávamos aqui conversando em off sobre as pessoas assim que não valorizam assim, a cultura em si, que, por exemplo, que priorizam quando viajam ir para um lugar fazer compras. E aí eu lembrei, aí você falou de França, eu lembrei que para mim, você vê como o futebol ele tá presente na minha vida. Eu, geralmente, quando eu vou para um outro país, a primeira coisa que eu quero conhecer é um estádio de futebol. Entendeu? Porque é o que significa alguma coisa. Exatamente, né? Assim. E há 2 anos atrás eu estive no Monumental de France, que foi exatamente onde o Ronaldinho jogou pro lado dos franceses, que nós perdemos a Copa em 98. E assim, e é interessante isso, faz parte da nossa história, não tem como a gente... mas eu acho que a gente teria que ter uma fórmula de fazer com que as nossas coisas fossem levadas a sério. Mas graças a Deus, assim, nosso país está se desenvolvendo. Hoje lá fora, a forma que as pessoas... O próprio Nelson Rodrigues, ele fala, assim, em relação ao futebol, mas que tem muito a ver com isso, a política, ele fala que nós tínhamos, assim, a alma de vira-latas. Então a gente sempre se sentiu menos do que todos. E na Copa de 58, que o Brasil ganhou primeiro, deixamos de lado essa alma de vira-lata e aí realmente tivemos orgulho de ser brasileiro, porque o Brasil, ele quando ia disputar uma Copa, já ia com medo, já ia achando que ia perder. Então o Nelson Rodrigues, ele escreveu também esse sentimento aqui. O Nelson Rodrigues, o velho. O 3 vestidos de noiva. Exatamente. É que ele era apaixonado por futebol, torcedor do Fluminense e jornalista esportivo também. E o lançamento, quando é? E dá umas dicas do que nós vamos ler. Então, o lançamento está marcado para o dia 7 de dezembro, na livraria Saraiva do Salvador Shopping, lá na Bahia. Então, para os nossos queridos internautas aí que estão em Salvador, tem a oportunidade de conhecer um pouquinho do livro, ganhar uma dedicatória como você vai ganhar a sua, especial. E aqui em São Paulo está programado para o dia 14 de dezembro, na livraria Cultura, do Shopping Marketplace. Então, imperdível, eu conto com a presença não só dos nossos queridos internautas, como também você, Mônica, e de toda a equipe do seu programa. Essa equipe maravilhosa que me recebeu tão bem aqui. Que bom, que bom. E só assim, para acrescentar, as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho... Dê o seu site. Exatamente. Pode ser através do site www.suleimacena.com.br
ou um blog que eu criei para aquelas mulheres que gostam de futebol e que querem escrever de futebol, pode me procurar. É no boleirasfc.com.br. Então, para aquelas meninas que também gostam de futebol e que querem ingressar aí na carreira do jornalismo esportivo como escritora, pode me procurar, que o boleirasfc.com.br. Bom, então eu gostaria muito que vocês ficassem todos felizes de conhecerem, de terem conhecido essa raridade de mulher que gosta de futebol e que escreve sobre futebol, Suleima Sena. Obrigada a você. E eu queria te dizer que meu pai foi um dos fundadores de Camaçari. Então me sinto um pouco baiana também. Não, você já é baiana, já. Entendeu? Já me sinto um pouco baiana. Então tá explicada essa energia sua maravilhosa, né? Tem um pezinho lá na Bahia. Ah, tem vários, velho, né?